Fiquemos todos de pé para a leitura do texto sagrado, que servirá de base para a mensagem de Deus nessa tarde e será pregada pelo reverendo Charlito. O texto encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 25. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procuras por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque é esse para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregara nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si a tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os discípulos
Tomaram-lhe no que de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos nos assentar, queridos. Bom estar com vocês mais uma vez, compartilhando daquilo que Deus tem nos falado através da sua palavra. De que nos vale fugir, se este coração é o nosso ser? Se quando nos abandonamos à fuga, o levamos conosco? Frase é do filósofo e teólogo espanhol Jaime Balmes. E aqui surge uma questão: existe algum lugar no mundo de onde se é impossível fugir? Hoje eu não sei. Mesmo as mais poderosas prisões de segurança máxima podem, segundo os especialistas, ser violadas. No passado, todavia, achava-se que um lugar era a prova de fugas: a famosa prisão de Alcatraz. O mito de Alcatraz, que ficava nos Estados Unidos, é que era um local impossível de se fugir.
E isso provocava nos condenados para ir àquele local um profundo medo, sensações de desespero, de profunda angústia. Mas tudo isso se acabou caindo por terra, porque nem mesmo Alcatraz conseguiu impedir um homem de tentar reencontrar a sua liberdade. Em 29 anos, a supostamente impenetrável penitenciária federal que encarcerou, dentre outros, Al Capone, foi violada, foi vencido. E um dos homens, dos 3 que fugiram, foi Frank Morris, o espertíssimo assaltante de bancos, que elaborou a detalhada e até onde se sabe única fuga bem sucedida. Você já fugiu de algum lugar? Você sabe como se processa uma fuga? Melhor dizendo, você está fugindo de algo? Talvez diante dessa pergunta alguém me responda: pastor, eu não sou bandido, eu não cometi nenhum crime, eu não tenho nada pendente com a justiça. Mas a minha pergunta não tem a ver com a fuga da prisão, da justiça, ou mesmo da polícia. Talvez você, sem perceber, não tenha atentado para outros tipos de fuga, que são muito comuns na existência humana. Na minha experiência de escuta terapêutica pastoral, eu encontro os que fogem, por exemplo, do passado, os que fogem de compromissos, os que fogem de cobranças, os que fogem da tomada de decisões, os que fogem de fantasmas que se alojaram nos escaninhos de suas almas, medos produzidos por situações às vezes experimentadas na infância, por exemplo, os que fogem da vida, os que fogem de si mesmos e até os que fogem de Deus. Na verdade, nós somos uma geração de pessoas em fuga. Como bem disse Friedrich Heber, a vida da maioria das criaturas humanas é uma fuga para fora de si próprias. A poetisa carioca Gaia assim sintetizou a existência da sociedade contemporânea: quero viver de sonhos, com o pensamento perdido no ar, distante da realidade crua que esmaga o peito e finca garras na alma. Quero curtir o silêncio que alimenta o vazio existente dentro de nós, e assim, cheia de um vazio vital e reconfortante, estarei pronta para entupir-me de asneiras e imundícias de que nos cerca o implacável, mas inexorável cotidiano. Deixe-me lhe perguntar algo essa tarde. Do que você está fugindo? Talvez de uma decisão inevitável, inadiável. Talvez de algo que lhe apavora, que lhe dá calafrios, uma circunstância, uma situação. Quem sabe você está fugindo de alguém, do seu pai, da sua mãe, de um fantasma do passado. Há mulheres que fogem dos seus maridos e há maridos que fogem das suas esposas. Os pais fogem às vezes da responsabilidade sobre os seus filhos. E talvez você esteja tentando a mais difícil de todas as fugas. Sobre ela afirma Goethe: nunca devemos nos esquecer que nenhum homem foge de si mesmo. Meus irmãos e amigos, a Bíblia Sagrada nos conta, nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, a história de um homem que experimentou duas fugas. Uma
dos homens, e a outra de Deus e de seu próprio destino. Esse fugitivo não é um condenado, mas um judeu fariseu, recém-convertido ao cristianismo. Suas fugas carregam em si contornos, no mínimo, curiosos. É que esse protagonista sempre foi um perseguidor, um caçador implacável. Essa tarde, nessa mensagem que eu intitulei Fuga Impossível, eu e você seremos levados a ver que nenhum homem ou mulher pode fugir do seu destino, pode fugir daquilo para o qual foi chamado a realizar. Na verdade, ninguém, absolutamente ninguém, pode fugir de Deus. Mas eu não quero prosseguir sem convidá-lo a orar. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, entramos nessa casa chamada casa de oração, para, expostos à Tua palavra, averiguarmos os nossos próprios caminhos. E é certo que temos vivido muitas fugas. Fugimos do passado, fugimos de compromissos do presente, fugimos de decisões sobre o futuro, fugimos de circunstâncias, de pessoas, fugimos até de nós mesmos. E não raro temos fugido de Ti, Senhor. E essa tarde, nesse local, queremos que o Teu Espírito nos confronte, nos console, mas sobretudo nos exorte, nos anime para uma tomada de posição, de tal forma que saiamos daqui renovados na força do Teu poder, sabendo que jamais poderemos escapar nem da Tua graça, nem do Teu amor e nem da Tua misericórdia. Assim te pedimos, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, do capítulo 9 de Atos, que nós lemos uma porção há pouco, nos relata a conversão do apóstolo Paulo e o início do seu ministério. Mas Paulo não foi sempre Paulo. Primeiro ele foi Saulo. E Saulo não se decidiu por Cristo. Cristo decidiu-se por ele. Aliás, isso acontece com todos nós. Não fostes vós que me escolheste, disse Jesus. Eu antes vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas para Paulo, Jesus foi além. Disse Paulo: dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Traduzindo numa linguagem contemporânea, seria: Paulo, você tem feito de tudo para resistir ao meu chamado. Paulo, você tem se cercado de racionalizações, de escusas. Você tem se cercado até da sua própria religião para não ouvir a minha voz. E dura coisa é isso, porque é chegado o momento em que a sua fuga de mim está encerrada. Paulo pensava que estava perseguindo a Cristo, mas na verdade Cristo estava perseguindo a Paulo. Saulo de Tarso, um judeu que morava na Ásia Menor e havia se tornado um cidadão romano, era da seita dos fariseus e tinha feito uma carreira no templo como sacerdote. Tinha sido educado na mais famosa escola de Jerusalém, com o sábio e filósofo Gamaliel, e falava fluentemente o grego e o aramaico, porque pertencia a duas culturas, a helênica e a judaica. Até esse capítulo 9, Lucas, que é um cronista atento, já havia mencionado ele por 3 vezes, e sempre considerando-o como um feroz adversário de Cristo e da sua igreja. Agora ele começa o capítulo 9 dizendo que seu estado mental e emocional era de alguém que estava respirando ameaça e morte contra os do caminho.
pois era assim que os discípulos de Jesus inicialmente eram chamados. Saulo esperava segurar os seguidores de Jesus em Jerusalém a fim de destruí-los, mas alguns tinham escapado e fugiram para a cidade de Damasco, onde várias sinagogas serviam a uma grande colônia judaica. Pois bem, ele estava determinado a perseguir esses discípulos fugitivos e para isso elaborou uma trama para liquidá-los e persuadiu o sumo sacerdote, que era a instância máxima do Sinédrio, para que ele recebesse cartas, uma espécie de autorização de extradição para trazer prisioneiros essas pessoas. Esse era o perfil desse homem que aterrorizava os discípulos de Jesus. O que ele mal sabia é que em poucos dias ele seria um cristão convertido, batizado e cheio do Espírito Santo. Em sua saga de perseguição, na viagem que se propôs fazer até Damasco, subitamente uma luz o cercou e ele, caindo do seu cavalo, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E depois desse fato, ele obedeceu prontamente a ordem de levantar-se, entrar na cidade e ficar aguardando as instruções que se seguiriam. Mas ele ficou cego. E os seus amigos ouviram a voz, mas não enxergaram absolutamente ninguém. E tiveram que conduzi-lo até a cidade, onde ficou durante 3 dias, sem enxergar, sem comer, sem beber, apenas orando. E enquanto orava, Deus falou que ele iria receber uma visita. E falou também com um discípulo chamado Ananias, que ele devia ir até um local, disse a rua e a casa, para impor as mãos sobre esse homem, de tal forma que ele fosse cheio do Espírito Santo e em seguida batizado. E Ananias disse: olha, você sabe de quem você está falando? Esse homem é extremamente perigoso, esse homem é violento, esse homem tem encarcerado muitos dos discípulos, esse homem conseguiu inclusive uma carta de extradição para trazer presos aqueles que com medo fugiram de Jerusalém. E aí Jesus disse: eu sei de tudo isso, mas ele vai aprender o quanto importa sofrer por amor do meu nome. E ali terminava um capítulo da vida de Saulo, a sua tentativa de fugir do chamado de Deus. O texto que nós lemos há pouco está imediatamente após esse contexto sobre o qual todos nós estamos agora. Saulo não é mais Saulo, mas agora Paulo. Ele está entregue à causa que antes queria destruir. O encontro com Jesus muda radicalmente o seu projeto de vida, o seu propósito de existência, muda as suas convicções, muda os seus valores, mas sobretudo muda a sua consciência e a sua fé. O homem culto e conhecedor da lei judaica agora está a serviço da propagação do Evangelho da Graça. E a sua pregação nas sinagogas tem o objetivo de converter os judeus de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 23, que nós lemos há pouco, está explicitado que após muitos dias pregando aquela mensagem, ele havia ganhado muitos inimigos. E isso nós sabemos conforme o texto, porque está explícito. John Stott afirma que Paulo, durante o tempo que passou na Arábia, cerca de 3 anos, calcula-se, teve revelações profundas sobre o Evangelho da Graça e em seguida desenvolveu a capacidade de sistematizar a doutrina cristã. Portanto, quando ele retorna a Damasco, a sua pregação é ousada e ele assevera acerca da salvação, e agora de uma maneira muito mais profunda e muito mais contundente do que antes, e por isso atrai para si o ódio de todas aquelas pessoas.
E um plano começa a ser articulado para que ele seja morto. E são colocados guardas dos portões da cidade para evitar que ele, quando perseguido, saia. Porque o desejo era que Paulo fosse assassinado. Mas ele tomou conhecimento desse plano. E por intermédio dos seus discípulos foi levado à lateral do muro, onde havia um buraco. E por esse buraco, Paulo foi içado dentro de um cesto. E ele foi descendo, sustentado por alguns poucos irmãos, pela encosta da muralha. Agora eu quero que você fixe a sua atenção nessa imagem. Um homem dentro de um cesto. Um homem amedrontado. Um homem perseguido. Um homem que largou o posto que tinha no templo, o prestígio que tinha na sinagoga e na sua seita. Um homem que teve a sua vida virada pelo avesso. Um homem que teve o seu projeto de existência desconstruído e feito novamente. Um homem que teve a sua consciência ressignificada para a vida. Agora esse homem está dentro de um cesto, suspenso por uma corda, sustentado por alguns poucos. E se algo acontecer e o cesto despencar, ele vai morrer. Ele vai se esbagaçar no chão. Essa é a cena que eu quero que você fixe desse momento. Se aquela corda não suportasse o peso de Paulo, o cesto cairia e ele se esbagaçaria no chão. Se a corda, na fricção com a parede, rompesse, o cesto cairia e ele morreria. Se os discípulos não tivessem força suficiente para sustentá-lo e soltassem aquela corda, o cesto cairia e ele morreria. Se enquanto ele está sendo descido, chegassem soldados ou inimigos judaizantes e mandassem ele soltar a corda e eles soltassem, o cesto cairia e ele morreria. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa tarde. Quem está dentro daquele cesto? Você pode me responder? Alguém sabe quem está dentro do cesto? Hã? Sim, é verdade. É Paulo. Mas há mais do que Paulo dentro do cesto. Dentro daquele cesto está a Epístola aos Romanos. Dentro daquele cesto está a 1ª e 2ª Coríntios. Está a carta aos Gálatas, aos Efésios. Dentro daquele cesto está Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. Dentro daquele cesto está Tito, Filemão. Quase metade do Novo Testamento está dentro de um cesto, suspenso por uma corda. Igrejas estão dentro daquele cesto. Igrejas que ainda não foram abertas estão dentro do cesto. Ministérios que ainda não haviam surgido estavam dentro do cesto. Dons que ainda não haviam sido exercitados estavam dentro daquele cesto. Uma companhia apostólica, a mais influente. Discípulos que se juntaram a Paulo, como o próprio Timóteo, como o próprio Tito, que fazia parte da sua equipe, Silvano, Filemão, Epafrodito e outros tantos, o próprio Lucas, que era discípulo de Paulo. Tudo estava naquele cesto. Milhões de pessoas salvas estavam dentro daquele cesto. Gerações e gerações influenciadas pela doutrina que Paulo sistematizou estava dentro do cesto. Lutero se converteu, teve o seu coração incendiado lendo Romanos. Lutero nunca teria proporcionado a reforma se naquele cesto tivesse caído no chão. Estava tudo ali, naquele pequeno cesto
que desce lentamente pela muralha da cidade de Damasco. Mas se a corda se romper, tudo estará perdido. O fato é que Paulo conseguiu fugir de Damasco, mas nunca conseguiu fugir de Jesus. Eu quero lhe dizer uma coisa essa tarde. Ninguém a não ser Deus sabe quem você é. Ninguém conhece o teu potencial. Ninguém sabe do que você é capaz. Ninguém pode prever aquilo que você pode realizar em favor de Jesus e do reino. Ninguém sabe o que tem dentro do seu cesto. O cesto no qual a tua vida tem se desenvolvido. E a questão é: você está vivendo dentro de um cesto? Você está travando aquilo que Deus quer fazer por seu intermédio? Você está negligenciando o agir do Espírito para realizar coisas extraordinárias e tremendas por seu intermédio? Quanto potencial há dentro do seu cesto? Quando Jesus olha para dentro, o que ele enxerga? Talvez você pense, ele enxerga uma pessoa com problemas, ele enxerga uma pessoa com fragilidades, ele enxerga uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de medos, de contradições. Sim, talvez, mas isso eu também tenho. Mas Jesus enxerga muito mais do que isso. Jesus deseja muito mais do que isso. Mas nós às vezes ficamos a vida inteira dentro de um cesto. Eu quero fazer só 2 perguntas a você hoje à tarde. A primeira pergunta é: do que você está fugindo na vida? Talvez você esteja fugindo de um compromisso mais genuíno com Deus. Talvez há anos você venha se esquivando de um compromisso mais sério, mais firme. Algo que tenha implicações mais profundas, que crie raízes mais adensadas. Talvez você esteja fugindo de posições firmes que precisam ser tomadas. Talvez você esteja fugindo de escolhas acertadas, de decisões e caminhos que você precisa trilhar. Talvez você esteja fugindo de uma entrega total, de uma rendição incondicional. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja em crise. Talvez você não esteja bem no seu casamento. Talvez você se sinta culpado porque os seus filhos ainda não foram alcançados. Talvez o seu problema seja que você está endividado e amanhã você começa a receber cobrança do banco, do cartão de crédito, da loja. Talvez você esteja enfermo e essa enfermidade está te consumindo. Talvez você esteja deprimido. Talvez você esteja desesperado. Talvez você se sinta solitário. A solidão é o mal do nosso tempo. Nós estamos no meio da multidão e nos sentimos sós. Os casais vivem juntos, mas se sentem sós. Os jovens se sentem sós. Talvez você esteja se sentindo desamparado. Você esteja pensando que Deus esqueceu de você, que Deus não gosta de você. Talvez você esteja se sentindo injustiçado. Quem sabe o seu sentimento é aquele de que a vida não foi boa para você. Talvez o seu sentimento é que você é um barco à deriva. Você é alguém cumprindo uma rotina enfadonha sobre a terra. Você é alguém que segue um script de mesmice. A sua vida não tem cor, não tem sabor. Os seus olhos não brilham. A sua alma está esvaziada de significados. Os seus olhos estão encharcados de tanto asfalto, de tanto concreto. Sua visão é cinzenta. Os seus olhos estão turvos, como que cobertos por escamas. Eu não sei.
Quem sabe você está decepcionado. Você foi ferido por alguém. Você foi ferido por um líder. Você foi ferido pelo pastor. Você se decepcionou com a igreja e você se retraiu. E você se recolheu ao banco. E você esqueceu do seu ministério. E você está apagando o espírito. E você está enterrando os talentos. Você está fugindo. Você está fugindo. Talvez na sua fuga você tenha perdido a paixão. Você tenha perdido o zelo. Você tenha perdido o temor. Você tenha perdido a alegria dos primeiros dias. Aquele sentimento de que a vida era uma festa. Que o Espírito trazia canções no seu coração. Mas eu quero lhe dizer algo hoje. Que Jesus quer trazer à existência o teu potencial. Por isso chega de fuga. Chega de escapismo, chega de autoindulgência, chega de escusas, chega de culpas, chega de desculpas, de colocar a culpa do teu pai, da tua mãe, na tua história, do teu fracasso, na tua impossibilidade. Hoje é o dia que Deus vai dizer para você: chega de fugir. Hoje, para de fugir. Amém, gente? Não foge mais. Talvez você tenha entrado aqui com uma crise de fé. E você diga: pastor, as coisas acontecem na vida dos outros, mas não acontecem na minha. Talvez você esteja como Davi no Salmo 73. Olha, o ímpio prospera. O ímpio, tudo que ele faz dá certo. De que me valeu guardar puro o coração? De que me valeu agir com equidade? De que me valeu buscar a santidade? Porque o ímpio faz tudo errado e ele prospera. Mas o justo está sempre sendo quebrado, sempre sendo esmagado, sempre sendo oprimido. Talvez você tenha entrado hoje aqui como você entra todo domingo, cumprindo uma rotina, uma liturgia do sagrado. Talvez você tenha cantado as canções que já cantou dezenas, centenas de vezes. Já cantou tanto que você já canta ela sem sentir o que está cantando. A letra já não lhe diz mais nada. O seu coração não se incendeia. A sua alma não se alegra. Os seus olhos não se enchem de lágrima. O seu coração não está recoberto de esperança. Tudo se tornou uma repetição. E a pior repetição que existe na vida é quando nós nos acostumamos com o sagrado. Mas essa tarde eu vim aqui para te dizer que há coisas maravilhosas que Deus deseja fazer na tua vida. Há muito do teu cesto. Há muito potencial dentro de você. Há muito talento colocado dentro da tua alma e da tua vida. Deus te deu habilidades extraordinárias. Habilidades que Ele não deu a outras pessoas, mas deu a você. Colocou em você. E você não tem as utilizado. Você se tornou um frequentador de igreja. Você se tornou um polidor de banco. Você se tornou alguém que vem apenas para receber, mas não tem mais a dimensão de dar. Você não está preocupado com os outros. Você não está envolvido com o ministério. Você tem vivido essa religião que é apenas o cumprimento de um formalismo social. Você estabeleceu o domingo como o dia do sagrado. Mas você veio e o seu coração não se incendeia mais. Mas eu quero lhe dizer que o dia da fuga terminou. Hoje Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Hoje Deus vai tirar você de dentro desse cesto. E hoje Deus vai liberar através do Espírito tudo aquilo que está represado na sua vida para ser utilizado na obra do reino e para a glória do nome de Jesus. Amém, gente? Em segundo lugar, eu quero perguntar a você justamente o que é que há dentro do seu cesto. Porque dentro do cesto que desceu pela encosta da muralha de Damasco, eu sei o que havia. Mas agora eu quero saber o que há no seu cesto. O que precisa ser liberado em você. Talvez no seu cesto existam livros para ser escritos, canções
para serem compostas, ideias para serem realizadas, projetos que ninguém ainda fez. Talvez dentro do seu cesto existam igrejas para serem abertas. Eu acredito que aqui essa tarde existem alguns homens e algumas mulheres que serão levantados para plantar igrejas em nome de Jesus. Dentro do teu cesto existem pessoas que precisam ser salvas e serão salvas pelo seu intermédio. Dentro do seu cesto há a possibilidade de salvação da sua casa. Dentro do seu cesto há a possibilidade de salvação da sua família, dos seus amigos. Está tudo dentro do seu cesto. Dons do Espírito Santo que você ainda não utilizou está dentro do seu cesto. Mensagens que você vai pregar estão dentro do seu cesto. Talentos dos mais diversos. Deus não colocou você naquela faculdade para você ser aluno. Deus não colocou você naquela faculdade para você ganhar um diploma de engenheiro, de médico, de advogado, de contador, de enfermeira, de psicóloga. Deus te colocou ali para que você seja um instrumento usado para a salvação de outras pessoas. O diploma é secundário, o principal é você tirar de dentro do seu cesto aquilo que Deus deseja fazer, e só pode fazer, e só fará por seu intermédio. Deus não te colocou naquela empresa apenas para você ganhar dinheiro. Você está ali para alcançar aqueles que estão do seu lado, os seus amigos, os seus subordinados, o contínuo que você talvez não conheça, a secretária, a moça do cafezinho, até o teu chefe. Você está ali e você tem habilidades que Deus colocou dentro de você. Dentro de você há a mais poderosa mensagem que é capaz de transformar o mais terrível pecador. Um homem que perseguia os cristãos, que os encarcerava, foi convertido no apóstolo da graça. Essa mesma mensagem, esse mesmo poder e esse mesmo Espírito está aí dentro de você, represado, esperando que você tire a tampa do cesto e deixe que o poder de Deus seja liberado. Amém. Essa semana eu aconselhei uma pessoa e ela me disse: pastor, tenho tido muitos conflitos na minha casa. Eu disse: por quê? Porque eu estou pregando para as pessoas da minha casa e elas não entendem, e elas rechaçam o que eu falo, e elas entram em confronto comigo, e elas me achincalham, e elas ficam tirando onda comigo. Ah, pastor, eu tenho enfrentado dificuldade, o que eu devo fazer? Eu disse: pare de pregar. Como, pastor? Pare de pregar. Mas como assim pare de pregar? É fácil. Põe um chiclete na sua boca. Não fale nada. Porque não é a sua palavra que vai fazer com que ele se converta. Não é a sua pregação. Não é por força. Não é por violência. Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Portanto, ao invés de pregar o Evangelho, viva o Evangelho. Ame as pessoas da sua casa. Sirva as pessoas da sua casa. Pare de discutir teologia com as pessoas da sua casa. Pare de filosofar sobre a fé com as pessoas da sua casa. Pare de acusar as pessoas da sua casa. Comece a acolhê-las. Comece a amá-las. Comece a servi-las. Se exponha sempre disponível. Seja alguém que quando chega o ambiente fica gostoso. Não seja aquele crente chato que quando chega já fica pesado o negócio. E ore, e ore, e ore, e ore mais. E continue orando, e continue amando, e continue servindo. Sabe o que vai acontecer? Elas vão se converter. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isso não é uma mágica. Não é porque você creu que todo mundo vai se converter. É porque Deus tem a expectativa de que a mudança na sua vida seja tão profunda, tão radical, que você seja tão cheio de amor,
e que a sua consciência esteja tão impregnada da graça e da misericórdia, que será impossível que aqueles que convivem com você não se rendam e não digam: eu quero conhecer esse Deus que você conhece. Será impossível. Eu estou gritando muito, perdoe, eu fico empolgado. Deus não te colocou nessa igreja para você ficar aqui no banco. Deus te colocou aqui para que você possa usar os ministérios que estão dentro do seu cesto. Mas pastor, eu não sei o que está dentro do seu cesto, e muito menos eu, meu filho. Você tem que utilizar eles. Eu garanto que quando você se colocar disponível, Deus vai usar, porque a palavra diz: abre a tua boca e eu a encherei. Nós achamos que Deus deu um ministério especial para alguns homens. Não, Deus não tem especiais. O único especial que Deus tinha chama-se Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é o único especial. Todos os outros são filhos queridos e amados, e Ele quer usar a todos nós, amém? Em funções diferentes, é verdade, mas Ele quer usar todos. Ele quer abençoar todos. E não há nenhuma pessoa aqui, que não tenha um chamado de Deus para realizar coisas extraordinárias. Nenhuma pessoa aqui. Eu estou vendo minha filha, Gabriela. Ela estava aqui ainda agora. Desapareceu. Ela ficou com medo, ela não vê o pai gritando em casa. Gabriela hoje começou a ministrar louvor na escola das crianças, lá na Nova Vida. As crianças hoje da Nova Vida, e a partir de agora, o culto delas é feito por duas crianças de 9 anos de idade. Uma toca violão e a outra toca guitarra. E hoje chegou uma pianista com 4 anos de idade. Eles farão o louvor para as crianças, porque Deus usa até as crianças. Como que Deus não vai usar você? Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum talento. Oh, filho de Davi, você tem, meu servo. E eu vim hoje à tarde te dizer que você tem. Não fuja mais. Destampe logo esse cesto, porque há muito que Deus quer fazer por seu intermédio. Há muito potencial dentro de você. Eu quero falar para os líderes que estão aqui. E você diz: então não é comigo, é com você que eu estou falando, porque você será um líder. Você será um pastor, você será uma missionária, você será um diácono, você será um apresentador de encontro, você será um coordenador de cursilho de decúria. Você que está sentado aí, que pensa que nunca Deus vai lhe usar, essa mensagem é para você. Você é que vai ser usado por Deus, amém? Você vai ser usado por Deus. Estou falando aqui com os futuros evangelistas, os futuros profetas, os futuros missionários, os futuros professores do seminário teológico. Não é possível que todo o seu potencial seja gasto na vida secular e nada tenha sobrado para a igreja. Ó, Gabriela subindo ali, ó. Minha filha, você com esse short, vão dizer que realmente você não é filha de pastor. Sangue de Cristo. Agora foi que eu vi. Graças a Deus que a mãe tem muito discernimento. Mandou a criança para a igreja com um short de 3 dedos. Eu estava falando que você hoje cantou na escolinha, não é verdade? Você não é a ministra de louvor agora das crianças? Fique em pé, filha. Diga assim: eu sou a ministra de louvor das crianças. Isso. Deus está usando ela. E Deus quer usar você. Amém? Deus me chamou aqui hoje à tarde só para dizer isso. Esse negócio todo que eu falei foi só para chegar nisso. Que Deus quer tirar você do cesto, porque há muito represado na sua vida que precisa ser liberado. Deus me chamou hoje para falar para os acomodados.
para aqueles que se tornaram frios, para os letárgicos, para os que se encontram confortavelmente anestesiados. Deus me chamou para falar com você e pôs o seu Espírito sobre mim para pregoar o ano aceitável do Senhor, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados. E se Ele pode isso fazer por meu intermédio, vai fazer também pelo seu intermédio, porque conforme Pedro, todos fomos chamados a ser uma nação de reis e sacerdotes. O véu foi rasgado, todos podemos entrar e chamá-los de Pai. Amém. Não há como um coração quebrantado fugir da graça e do amor do Deus eterno. Essa fuga, eu lhes digo, é impossível. Sêneca declarou: foges em companhia de ti próprio. É de alma que precisas de mudar, não de clima. Paulo saiu de Damasco, içado por um cesto, descido escondido por entre a muralha, e fugiu pelo deserto até Jerusalém. Desanimou muitas vezes, mas não desistiu. Sofreu naufrágios, foi apedrejado, foi fustigado com vara, foi açoitado, foi caluniado, foi desprezado dos seus irmãos, foi traído pelos seus companheiros, sentiu-se só, andou em nudez, passou fome, mas ele não desistiu. Ele não ficou colocando a culpa nos outros, ele não ficou com escusas, ele não ficou dentro daquele cesto na muralha de Damasco. Ele saiu para transtornar o mundo. Paulo foi o homem mais influente do seu tempo. E hoje eu estou falando com homens e mulheres que podem ser as pessoas mais influentes dessa cidade. Você pode ser a pessoa mais influente da sua família. Você pode ser a pessoa mais influente da sua igreja. Eu não estou dizendo o maior, eu estou dizendo o mais influente na sua empresa. Você pode ser o mais influente no seu condomínio. Sabe o que é uma pessoa influente? É aquela que os outros olham e dizem: puxa, eu queria ser como essa pessoa. Não é que você não cometa erros, mas é que você, mesmo quando os comete, busca imediatamente consertá-los e pedir perdão. Deus hoje está te chamando para você abalar o mundo. Deus hoje está te chamando para você parar de fugir. Deus hoje está te chamando para você destampar esse cesto e colocar para fora tudo aquilo que Ele colocou na tua vida. Porque talvez, escute o que eu vou lhe dizer, independente de qual seja a sua idade, talvez a sua vida ainda não tenha começado. Eu vou repetir. Talvez a sua vida ainda não tenha começado. Mas pastor, eu já vivi muito. Eu já casei, já tive filhos, já me formei, já me aposentei. Talvez a sua vida ainda nem tenha começado. Porque tudo isso é apenas existencial. Sabe com quantos anos Moisés foi chamado? Com 80 anos. Meu amigo, eu com 80 anos quero estar com um palito nos dentes, se ainda tiver dentes na boca, deitado numa rede, com os pés para cima e dizendo: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Mas pode ser que o Senhor diga: levanta daí, preguiçoso, vai fazer o que eu te mandei fazer. Moisés, 80 anos, criando galinha, jubilado, aposentado pelo INSS, muitos anos de serviços a Faraó, estava tranquilo, e Deus disse: ei, gaguinho, levanta. Mas eu não sei falar. Deixa da tua conversa, rapaz. Você vai lá e diz para Faraó que é para libertar o meu povo. Você já imaginou um homem de 80 anos enfrentando o Faraó do Egito? Talvez você diga: ah, eu não sei falar igual a Dom Paulo. Eu também não sei, mas estou pregando aqui e você está ouvindo.
Por isso não se preocupe. Alguém já disse assim: ah, Charlito, eu gosto tanto das suas mensagens. O problema seu é a sua voz. Eu disse: foi o que Deus deu, irmão, tem que usar. Eu sei que é ruim mesmo. Eu sei que às vezes até dói no ouvido. E os irmãos da mesa ali ficam baixando. Eu acho que a gente começa no 5 e termina no 1. Mas eu sei de uma coisa: abre a tua boca e eu a encherei. Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, afirmou: luto, logo sou. E Paulo, depois de toda essa saga de um homem marcado pela graça, concluiu os seus dias dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. Eu queria fazer algo, mas nós não temos tempo. Eu queria chamar você para orar, para que o seu cesto fosse destampado, mas como não vai dar tempo, vamos orar aí no seu lugar mesmo. Se você deseja parar de fugir, seja do que for, e se você deseja que esse estado de latência ele hoje termine e cesse, se você deseja que a sua vida comece hoje, uma vida onde Deus vai te usar imensa e profundamente, pode ser que o grande propósito da tua existência ainda não tenha sido realizado, e Deus está esperando para fazer, e Ele pode começar a fazer hoje. Se você sentir isso no coração, com toda a honestidade do seu ser, fique de pé. Eu quero orar por você. É a tua igreja, Senhor, é o teu povo aqui presente, homens e mulheres cheios de potencial, cheios de talentos, cheios de dons. Muitos serão usados, Senhor, na pregação, no ensino, na profecia. Outros serão usados no serviço. Outros serão usados, Senhor, ajudando necessitados. Outros serão usados em tarefas administrativas. Outros serão usados no socorro. Outros serão usados fazendo milagres. Mas aqui está a tua igreja. E a tua igreja está debaixo da cabeça que é Cristo. E hoje nós impomos as nossas mãos sobre o teu povo, os teus filhos, e liberamos sobre eles o poder do teu Espírito, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam sarados, para que eles sejam libertos, para que eles sejam levantados, para que eles agora caminhem na expectativa da glória de Deus, para que façam aquilo para o qual foram chamados à existência, para que realizem o propósito para o qual foram criados, para que possam ser uma bênção nas tuas mãos. É isso que nós te pedimos, para a glória de Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que tu vais fazer coisas extraordinárias na vida dessa gente a partir de hoje. Pessoas aqui vão começar a sentir a mudança, uma presença poderosa, transformadora do Espírito de Deus. Vão começar a ler as Escrituras e discernir coisas que antes não discerniam. Vão começar a sentir uma mudança e um chamado para a oração, para a leitura e para o ensino. Eu creio que muitos que estão aqui hoje serão impactados e jamais voltarão para dentro de um cesto, mas caminharão na perspectiva do Evangelho para realizar aquilo que Jesus os mandou fazer. Vão e façam discípulos. E que Deus nos abençoe, e que Jesus seja glorificado, e o povo do Senhor diga amém. Aleluia.
Eu falei tão alto que o seu microfone apagou. Isso aí. Podem sentar. Depois desse momento de ouvir Deus falando diretamente aos nossos corações, por intermédio do reverendo Charlito, esse instante agora não é pausa no culto, é um momento onde nós vamos estar também cultuando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com as nossas contribuições. Há envelopes aí nos bancos, e mesmo sem envelopes, faça desse instante um instante também de louvor, de ação de graças, colaborando, pois mais bem-aventurado é dado que receber. Os acólitos vão estar circulando e vocês podem estar entregando suas ofertas e suas contribuições. Enquanto isso, louvemos ao Senhor. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. A livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes em louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça.